Eu quero ler com você nessa noite dois textos que são concomitantes, mas nós vamos ler tanto um quanto o outro. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois, logo em seguida, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 14 até o 17. Sentado como você está, eu quero pedir a sua atenção total nessa noite. Me empreste a tua atenção, eu prometo que vou ser breve nas minhas palavras, mas eu tenho algo aqui nessa noite a trazer para o seu coração. Esteja receptivo, em nome de Jesus. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Atos capítulo 2, do 14 ao 17, diz assim. Antes de ler o 14, para nós nos orientarmos, olhe para mim. Jesus foi morto há 50 dias atrás. Agora ele já ressuscitou, passou 40 dias aparecendo com seus discípulos, dando algumas instruções, e foi assunto aos céus. Em um período de tempo de mais ou menos 7 a 10 dias depois da sua ascensão, os discípulos permaneciam unânimes, reunidos em um lugar, orando e buscando a presença de Deus. Quando, em Atos 2, nós vemos que eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso, e ao mesmo tempo aquele barulho encheu a casa onde eles estavam reunidos, e pôde-se observar que sobre a cabeça de cada um deles havia línguas repartidas como de fogo. E de repente então eles começaram a falar em outras línguas. E houve um balbúrdio muito grande, um barulho muito grande. A cidade está celebrando o 50º dia depois da festa anterior, a festa da Páscoa. Agora, no 50º dia, por isso chama-se Pentecostes, havia em Jerusalém mais de 1 milhão de judeus. E aquele barulho, naquele cenáculo, em um lugar da cidade, onde estavam reunidos cerca de 120 pessoas, chamou a atenção da cidade, e aquelas pessoas vieram até o cenáculo para ver o que ocorrera. Quando chegaram, viram os discípulos transbordando, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, e começou-se a observar um movimento espiritual muito grande. E então chegamos no verso 14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Meu Pai, esta é a tua palavra. E eu te peço, Senhor, nessa noite, toma cativo agora, Senhor, nosso pensamento. Toma agora, Senhor, a direção, primaz de tudo. Ó Senhor, eu careço e te peço assim. Repreenda, Senhor, agora e aniquile toda e qualquer distração que possa nos impedir, ó Deus, de sermos ministrados pelo teu Espírito. Fala-nos nessa noite pela tua palavra. Apesar deste mensageiro, Senhor, traga a tua mensagem, apesar de tudo, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Cerca de 800 anos antes de Jesus, o Senhor levantara e erguera uma voz, a voz do profeta menor chamado Joel. Ele é chamado de profeta menor, assim como outros 11, não porque a sua mensagem importasse menos,
mas porque escreveu menos. Os seus livros são menores do que o dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 profetas maiores, com livros maiores. Joel é um profeta que o Senhor levanta, e ele levanta com profecias, 3 sessões de profecias de fundamental importância, porque dizia respeito a acontecimentos futurísticos. Ele profetizou acerca de um tempo de destruição, e falou acerca do grande exército de Deus, que Deus enviaria, o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Mas depois disso, Joel começa a profetizar de um tempo de restauração, e ele diz que esse tempo de restauração, ou seja, nesse tempo, o Senhor iria fazer algo extraordinariamente grande, algo muito estupendo. Deus haveria de derramar o teu Espírito sobre toda a carne. E então chegamos no nosso versículo pontual e base para essa noite. Eu quero conversar com você acerca da necessidade de compreendermos o que isto quer dizer, o que isso ocorre. Porque 800 anos depois que Joel profetiza, então chega o incidente ou o ocorrido espiritual de Atos capítulo 2, cerca de 50 dias depois que Jesus celebra a última Páscoa e a primeira Santa Ceia com os seus discípulos. O Espírito é derramado, vê-se isso, é notório o cumprimento da profecia, tanto que o apóstolo Pedro, tendo conhecimento dessa profecia, 8 séculos depois, ao serem acusados por estarem cheios do Espírito Santo e transbordando de algo espiritual, alguns que chegaram naquele lugar começaram a apontar as suas ações e dizer: esses homens estão embriagados, esses homens estão bêbados. Isso, meus irmãos, é algo que nós até entendemos, porque se você abrir a sua Bíblia aqui nessa noite, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, você vai ver Paulo fazendo esse comparativo entre a bebida que embriaga e o espírito que enche. Paulo diz no versículo 18 do capítulo 5 aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque algumas vezes, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, é algo que se assemelha. Por quê? Porque aquele que se embriaga, que se enche de vinho, de bebida alcoólica, automaticamente é possível perceber de longe que ele está embriagado. O seu andar o denuncia, o seu andar mostra às pessoas que ele está cheio de bebida alcoólica. Sim ou não? Ao olhar de longe, ao caminhar da pessoa, pelo seu modo de proceder e de caminhar, você logo identifica que ele está bêbado. E assim não é diferente com aquele que está cheio do Espírito Santo. É possível ver a distância, mesmo a longas distâncias, quando você olha num homem de Deus, você olha numa mulher de Deus que está cheio do Espírito Santo. É possível visualizar isso também em sua vida. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A pessoa que está cheia de bebida alcoólica, a sua mente agora não funciona por si só. Ele agora não consegue mais ser responsável pelos seus atos e pelas suas ações, mas é o álcool quem o comanda e quem o dirige. Assim também é a pessoa cheia do Espírito Santo. Ele agora não faz a sua vontade, ele agora não vive para si mesmo, ele agora vive a vida no Filho de Deus, conforme o apóstolo Paulo disse. As suas ações, as suas reações, a sua condução e a sua vida é totalmente guiada por esse Espírito que enche a sua vida. Mas bem, não é acerca disso que eu quero conversar com você nessa noite. O que eu quero te dizer é que, sendo acusados de estarem embriagados, Pedro se levanta entre eles, chama a atenção dos que o acusavam e disse: companheiros, vocês estão muito enganados, porque esses homens não estão embriagados, sendo agora ainda a 3ª hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. Porque um judeu que fosse fazer uso de bebidas fermentadas, ele não tinha o costume de começar a fazê-lo antes das 9 horas da manhã, apenas depois desse período. Então Pedro está dizendo: agora ainda é a 3ª hora do dia, eles não estão embriagados não. Sabe o que está acontecendo aqui? O cumprimento da palavra do profeta Joel, etc, etc e etc. O fato é que esse versículo tão poderoso de Joel 2:28 precisa fazer parte da nossa vida, assim como fazia parte da vida do apóstolo Pedro.
Eu vou mais uma vez desenhar aqui para você esse íntere de tempo, porque Joel profetizou 800 anos antes de que o apóstolo Pedro pudesse conversar com aquele povo, 8 séculos antes. Mas Pedro tinha aquela expectativa, Pedro tinha aquela promessa guardada no seu coração, e ele então pôde fazer uso dessa palavra e dessa profecia e dessa maravilhosa promessa. Eu quero analisar com você o que diz esse versículo 28 aqui, em poucas e rápidas palavras, o que realmente, ou que tipo de implicação isso tem a ver conosco, ou traz para as nossas vidas. A primeira coisa a se observar é que o profeta Joel diz assim: e há de ser que depois disso. Mas Pedro, no versículo 14 de Atos 2, ele diz: e há de ser que nos últimos dias. Não tem diferença nenhuma entre uma e outra fala, porque esse é o tempo para que isso se cumprisse. Porque essa expressão depois é a mesma, ou tem o mesmo significado de que dos últimos dias, conforme Isaías capítulo 2, versículo 2. O profeta Isaías disse: nos últimos dias o Senhor então se apresentará a vocês, dizendo acerca de um tempo messiânico, ou do tempo que o Messias estaria em atividade no meio deles. O que nós precisamos compreender é que os últimos dias é o período compreendido entre o dia do surgimento, do nascimento de Jesus, até o último dia, de fato, realmente o último dia da história da humanidade. Todo esse período, de Jesus até aqui e daqui para frente, é o tempo dos últimos dias. E o Senhor promete através de Joel dizendo: nesse período, para os últimos dias, eu estarei derramando meu Espírito Santo. Eu quero que você comece a entender que nós estamos ainda vivendo esse tempo. Fato é que o start, o play, foi iniciado ali em Atos capítulo 2, em uma profusão absurda sobre os apóstolos e os primeiros líderes da igreja. Mas isso não nos exclui de vivermos também aqui debaixo desse aguaceiro maravilhoso, dessa chuvarada do Espírito sobre as nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos observar é que Joel disse: e há de ser que depois disso derramarei o meu Espírito. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o fato de que na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado às pessoas de modo pontual, de forma pontual. Quer entender isso? Era mais ou menos assim. Alguns textos nos dão esse esclarecimento acerca de alguns homens, dizendo que o Espírito se apossava de algumas pessoas para determinados atos. O exemplo disso, Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão foi apossado, o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e a partir dali então ele teve uma força descomunal, não humana, e ele fez prodígios e maravilhas. A Bíblia vai nos dizer no livro dos Juízes que com uma queixada, um pedaço do osso de um cadáver de um jumento, ele utilizou aquilo como arma, e foi suficiente para ele sozinho matar milhares de soldados. Ele, com essa força, foi capaz de colocar abaixo os pilares do templo. Mas ele era pontualmente visitado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos no livro do 1 Samuel, quando Davi fora ungido pelo profeta Samuel na casa de seu pai Jessé, a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou de Davi. Na época do Antigo Testamento era assim, e nós vemos, basta que nós possamos ler aqui os 39 livros do Antigo Testamento. Homens, mulheres, aqui ou ali, em períodos de tempo da sua vivência e convivência na sociedade, o Espírito se apoderava de algum, o Espírito se apossava de algum, e a partir dali então mostrava sinais, prodígios
e maravilhas. Esta é a época do Antigo Testamento. Mas Pedro conhecia a profecia do profeta Joel, não era à toa, porque Pedro estava ansiando por um tempo em que o Espírito Santo não seria dado de modo seletivo e pontual. Pedro estava ansioso pelo cumprimento da profecia, em que esse Espírito Santo não poderia ser sentido apenas por algumas pessoas e os outros apenas viverem à sombra daquelas experiências maravilhosas que eles viviam. Pedro estava sedento pelo tempo e pelo momento em que esse Espírito, não pontualmente, mas como um derramamento, seria distribuído sobre todos os homens e todas as mulheres. O apóstolo Paulo chega a fazer um alerta à igreja em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo está dando um sacode na igreja para que a igreja esteja atenta acerca dessa verdade. A partir de agora, o Espírito foi derramado, é sobre toda a carne, sobre todo mundo. O que eu quero chamar a sua atenção, para que o seu coração entenda e compreenda que essa palavra também diz respeito a você, embora alguns não queiram, alguns neguem essa verdade. Esse derramamento é algo de Deus. Diga comigo: de Deus. Você pode apontar lá para o céu, lá para onde ele está, e dizer: de Deus. Qual a implicância disso, pastor? É muito simples, porque esse derramamento espiritual não é algo que pode ser produzido pelo homem. O homem pode tentar fazer a dança da chuva, a dança do Espírito, utilizar elementos físicos e insistir de todo modo, mas o homem nunca conseguirá produzir um derramamento espiritual, porque ele vem de Deus. Não é uma obra da igreja, não é um evento da igreja, não é uma conferência da igreja, não é nem uma festa da igreja. É algo que vem exatamente de Deus, vem do céu. Não é o profeta Joel que está falando com o povo. O profeta Joel apenas é um mecanismo utilizado quando ele diz: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa não é de Joel, essa promessa não é daquele profeta, essa promessa é do próprio Deus, dizendo: eu mesmo me encarregarei de cumprir esta promessa. É Deus. Se é de Deus, não há mentira, não há meia-verdade, não há possibilidade de não se cumprir. É Deus quem faz a promessa do derramamento desse Espírito. E aí a gente tem que entender o que quer dizer derramamento. E para isso, basta que a gente recorra a um dicionário. O dicionário então vai dizer que derramar é encher até esvair ou vazar pelas laterais. Sabe qual que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? É que Deus tem para nós um derramamento grandioso desse Espírito, e nós estamos contentes, satisfeitos em apenas estarmos cheios desse Espírito. Esse derramamento, e a palavra derramamento quer dizer encher até vazar pelas laterais. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que eu queria nessa noite aqui é que cada homem, mulher, jovem, criança estivesse vazando essa unção do Espírito pelas laterais, que cada homem e mulher aqui nessa noite, ao erguer as suas mãos, pudesse perceber isso, entender isso, viver isso e sentir isso da realidade. Deus faz essa promessa maravilhosa, meus irmãos, deste derramamento tremendo. Olhe, é um derramamento abundante e sobrenatural desse maravilhoso Espírito. Ah, como eu preciso do Espírito. Só eu é que sei o quanto eu necessito do Espírito. E sei que aqui tem pessoas também nessa noite que sabem e têm testemunho para dizer: ah, eu nem aqui mais estaria se não fosse o Espírito Santo. Estamos vivendo a temática desse mês, esse grande alerta de pessoas que dizem: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu paro por aqui. Mas nós temos esse Espírito que quando nós não estamos aguentando mais, estamos arrastando, Ele nos pega mesmo arrastando e sai nos arrastando e nos dá um impulso a ir mais um pouquinho adiante.
E o Senhor diz: o que eu tenho para vocês não é dar uma visitação do Espírito, não é um mover pontual, não é para o irmão Joãozinho ou para a irmã do Coque, não, eu quero derramar esse Espírito. Quem derrama algo não está mirando em apenas um ponto. Quem derrama algo está fazendo isso de modo a distribuir por todo o ambiente. O texto nos diz: e há de ser que, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Diga glória a Deus. Não, você não entendeu isso aqui. Que se você tivesse entendido, você estava dando glória a Deus muito mais alto. Diga glória a Deus. O que ele está dizendo é: eu, quando for fazer isso, lá na contagem, no tempo final, na reta final, nos últimos dias, eu vou derramar o Espírito, mas o farei sobre toda carne. Sabe por que isso deveria animar mais o teu coração? Porque em um tempo antes de Atos 2, você, como não é judeu, você, como é gentio, latino, americano, brasileiro, você não tinha nem sonhando a oportunidade de ter esse Espírito sobre a sua vida. Porque em tempos anteriores, quando Joel libera essa profecia, meus irmãos, esses dons, eles eram confinados e restringidos, em particular, à nação de Israel. Mas a partir de agora, no cumprimento dessa profecia, esse derramar do Espírito é dado a todos os povos. E sabe o que é interessante? É que a abundante efusão do Espírito Santo, ela é muitas vezes dita, ensinada, representada pelos profetas do Antigo Testamento com uma comparação de um derramamento de água sobre uma terra seca ou de alguém que está com muita sede. Isaías capítulo 44, versículo 3, o Senhor diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção será sobre os teus descendentes. Ei, olha, não, segura aí, olha aqui para mim, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. Os profetas vêm e fazem uma alusão dizendo: esse derramar do Espírito será como a chuva derramada numa terra seca, com o objetivo: ninguém trabalha incansavelmente para irrigar uma terra seca sem que seja com o objetivo de que ela se torne fecunda e produza. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor está derramando o Espírito para que você produza, para que você seja fértil, para que você seja fecundo, para que você realmente dê fruto. E mais interessante é que quando nós lemos Atos, no capítulo 2, depois dessa fala de Pedro que nós lemos, todo o seu discurso, os judeus vão fazer uma pergunta. Atos 2, a partir do 37 até o 39, preste atenção. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E tem mais, olha o 39, porque a promessa do Senhor vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O Senhor quer derramar o teu Espírito, é sobre todo mundo, é sobre toda a carne. Às vezes eu passo nos lugares e fico vendo as pessoas em situação de rua, pessoas presas, cativas, reféns de um vício.
E eu fico pensando comigo no meu coração: meu Senhor, eu sei que o Senhor quer derramar desse Espírito que convence o homem, que atrai o homem, que regenera o homem, que adota o homem. O Senhor quer fazer isso na vida dessas pessoas. Então há algum tempo o Espírito Santo começou a me incomodar, a orar não apenas por vocês, meus irmãos, que já estão aqui, que são membros efetivos dessa igreja, desse ministério, mas o Espírito tem me incomodado pelos irmãos que ainda não estão aqui, que ainda estão lá na rua, que ainda estão sarjetados, que ainda estão marginalizados, que ainda estão presos em algum tipo de impossibilidade de chegar até o Senhor. Mas nós oramos sobre eles, porque a vontade do Senhor é derramar esse Espírito sobre a vida de cada ser humano sobre a face da terra. Meus irmãos, o texto diz: e há de ser que, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A promessa de Deus, ela é indiscriminável. O agir de Deus é indiscriminável. O operar do Senhor é sem acepção. Embora algumas culturas e às vezes até que mesmo no Ocidente as mentes das pessoas começam a querer dizer que a mulher tem um papel inferior ao homem, mas logo no início da Escritura Sagrada nós vemos que isso não é real, porque a palavra do Senhor vai dizer: Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. No mesmo tempo, no mesmo momento, o fazer o homem e o fazer a mulher são duas coisas diferentes do criar de Deus. É outro tempo e outro dia falaremos acerca disso. Mas o Senhor está falando através do profeta Joel que esse derramamento, além de ser sobre todas as carnes, sobre todas as nações, sobre todos os homens da terra, é feito de modo indiscriminado, porque ele diz: os vossos filhos se tornarão profetas, mas as vossas filhas também se tornarão profetas. É sobre os filhos e sobre as filhas, é de modo indiscriminado. E eu me alegro com isso, por ver que o Senhor quer se utilizar de mulheres para Ele encher desse Espírito, para que elas alarguem as fronteiras, para que elas produzam cada vez. Ei, mulher, olhe para mim. Quantas palavras existem na palavra do Senhor para o teu ânimo, para o seu elevo, para te recordar do seu papel fundamental. Certo dia um profeta gritou, e eu quero dar o grito do profeta aqui nessa noite em réplica ao que ele disse, quando ele falou: levantai-vos, ó mulheres. Levantai-vos, mulheres. Levante-se. Não é apenas o fato de ficar de pé. Se levantar é tomar posição. Se levantar é estar em alerta. Se levantar é estar em prontidão. Porque desde o Antigo Testamento nós vemos esse Espírito pontualmente também sobre mulheres. Quando nós lemos Êxodo, por exemplo, vemos a irmã mais velha de Moisés, que também ela profetizava, Êxodo 15, 20. Quando nós olhamos no livro dos Juízes, vemos ali arrolado no rol dos juízes uma mulher também, já bem idosa em idade, Débora, mas que também o Espírito se apossava dela. Lemos acerca da profetisa Hulda. Meus irmãos, vamos para o Novo Testamento. Logo na apresentação de Jesus, a Bíblia diz que havia ali um velho, um ancião chamado Simeão, e ali também havia uma profetisa chamada Ana. Lemos aqui no Novo Testamento, em Atos capítulo 21, acerca das 4 filhas do evangelista Filipe, que também profetizavam. E o Senhor está dizendo: do mesmo jeito que eu enchi Sansão, que eu enchi Moisés, que eu enchi Davi, que eu enchi Josué, eu quero continuar enchendo, inclusive as mulheres nessa época, nos últimos dias, nesse tempo. Cadê as mulheres que estão sedentas, que estão necessitadas, que estão como a terra seca, precisando sim desse derramamento em sua vida? Erga a tua mão aí, mulher, fala para o Senhor: mulher, diz: eu estou aqui. Se posiciona, se levanta. Oh, aleluia, aleluia. E o texto diz: e há de ser
que depois disso, ou nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Os vossos velhos terão sonhos. Existem uma diversidade de sonhos, ou de coisas que nos fazem sonhar. Alguém está dizendo: eu tenho o sonho da casa própria, eu tenho o sonho de ingressar no ministério, eu tenho o sonho de ser enviado às nações. Mas não é esse tipo de sonho, anseio ou projeto a se alcançar que a palavra está dizendo. O Senhor está dizendo aqui no que tange a realidade da palavra. Porque os sonhos divinos, quer eles transmitam acontecimentos futuros, ou que sejam para descobrir a vontade de Deus às pessoas, Deus sempre fez saber a sua vontade aos patriarcas. Quem não se lembra de Jacó sonhando aquele sonho maravilhoso, quando ele via uma escada que tinha dois extremos. Um extremo da escada estava estacionado na terra, o outro extremo estava alocado no céu, e por ela anjos do Senhor subiam e desciam. E ao acordar daquele sonho, ele teve entendimento que aquilo não é porque ele estava com barriga cheia ou barriga vazia, mas Deus estava dando-lhe uma mensagem, Deus estava trazendo-lhe um recado. E ele diz: verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia. E o Senhor já mostrou a sua vontade através dos sonhos para os profetas. José sonhou. Parecia apenas ser uma ambição pessoal de um jovem no auge dos seus 17 anos. Governar sobre a sua casa, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua família. Parecia algo de apenas um sonhador mó, como seus irmãos o intitularam. Mas não. Na verdade, Deus estava lhe apresentando algo que estava por ocorrer, que na sua vida lá adiante iria acontecer. E José sonhava sonhos de revelação da parte do Senhor. Salomão, quando foi consagrar o templo, Salomão fez uma oração e disse: ah, Senhor Deus, e há de ser que qualquer homem que fizer uma oração nesta casa, ou em qualquer lugar do mundo, voltando as suas mãos para essa casa, neste lugar, um homem só, toda a nação, ouça do céu essa oração. Consagrou o templo, foi para casa, foi dormir. Enquanto ele dormiu, o Senhor então falou com ele em sonho. Segundo Crônicas 7,14, o Senhor disse para Salomão: Salomão, você me pediu assim e assim, vou te dar a visão e a resposta da sua petição. E há de ser que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. E ainda o profeta Daniel sonhava e interpretava sonhos. O Senhor está dizendo que nos últimos dias, um dos meios para ele se comunicar com o seu povo seja através de sonhos dados, principalmente àqueles que têm condição de discernir o que é um sonho comum e o que não é. É por isso que ele diz: os velhos sonharão sonhos. O Senhor vai mostrar coisas para aqueles que têm mais experiência. O Senhor vai mostrar enquanto dormem, enquanto descansam as pálpebras, enquanto o corpo está inerte. O Senhor vai mostrar coisas para homens de experiência, para mulheres de experiência, que entenderão que o Senhor está trazendo um recado, um alerta para seu povo. E o caminho para concluir, finalizando a leitura do texto: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
e vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O quanto nós estamos precisando de uma geração de jovens cheias do Espírito Santo. De cantolabaxe cantalabás. Oh, como nós estamos precisando de uma geração de jovens que fecham os seus guarda-chuvas e não abrem, porque a maioria, quando vê esse derramamento, sente medo, incertezas, e acaba abrindo um guarda-chuva e não se permite ser cheio por esse derramamento. Oh, nós estamos necessitando de jovens prontos para fechar esses guarda-chuvas e sair para essa chuva, para esse derramamento, e ficarem tão cheios de Deus, que eles possam enxergar o mundo espiritual, sem precisarem deitar para dormir, acordado mesmo, de pé mesmo, com olhos abertos mesmo. O Senhor está dando a revelação, o Senhor está mostrando, o Senhor está falando, o Senhor está inspirando. Porque em visões, diferente dos sonhos, a pessoa inspirada está acordada, mas os seus sentidos externos, os 5 sentidos do corpo humano, são postos à prova. Isso ocorreu com Pedro em Atos, no capítulo 10, quando ele teve a visão do grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que o Senhor estava dando uma visão a fim de que ele fosse aos gentios e abrisse a porta, que o Senhor disse para ele lá atrás: eis que eu te dou a chave do reino dos céus, para quem você abrir será aberto, quem você fechar será fechado. Em Atos 2, ele abriu a porta do reino do céu para os judeus, quando eles perguntaram: o que faremos? E Pedro então lhes prega essa palavra que lemos. Em Atos 10, ele vai na casa do centurião Cornélio e abre a porta aos gentios. E agora todos os povos são alcançados pela mensagem do evangelho. Mas ele teve uma visão. É o que o Senhor tem para os nossos jovens. É o que o Senhor tem para os nossos filhos. Futique teus filhos a buscar esse Espírito Santo. Viu a promessa de Pedro lá em Atos 2? No 39 ele diz, essa promessa do Espírito Santo. Pedro diz, essa promessa diz respeito a vocês e aos vossos filhos também. O nosso trabalho não é apenas buscar ficarmos cheios do Espírito Santo, mas é conduzir nossos filhos o quanto antes a entender a necessidade de também estarem cheios do Espírito Santo, porque nosso coração se alegra com essa maravilhosa promessa, que é para nós, entendemos que é para nós e queremos para nós, e nós precisamos aquecer o coração dos nossos filhos, para que eles entendam e compreendam que essa promessa também é para eles, porque o Senhor não faz distinção, o Senhor chama crianças, o Senhor chama adolescentes, o Senhor chama os jovens, para viver essas experiências maravilhosas do sobrenatural com Ele também. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja em Atos 2 foi cheia do Espírito Santo, algumas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Todos foram cheios do Espírito Santo e algumas coisas começaram a acontecer. Atos 2, 42, olha o que diz a palavra e eu termino aqui. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A partir de que eles foram cheios desse Espírito Santo, a partir de que eles puderam viver este derramamento espiritual, agora os crentes eram perseverantes. Era diferente, eles não eram aquele dia lá em cima, aquele dia lá embaixo. Uma hora está fundo, outra hora está raso. Uma hora está soltando fogo para todo lado, outra hora é uma pedra de gelo. Não, eles eram perseverantes, constantes, um limiar, porque foram cheios desse Espírito Santo. Está entendendo o quanto nós precisamos desse Espírito Santo, para que essas fases não ocorram na nossa vida, somente com a ajuda desse Espírito Santo. E os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Podia ensinar o que quisesse de contrário, de errado, de novo, não. Eles sabiam o que estava escrito na palavra, o que era o ensino verdadeiro, e eles não se deixavam levar por ventos de doutrina, mas se mantinham perseverando
perseverantes à palavra de Deus. Eles perseveravam na oração. Não eram pessoas que só oravam quando tinham necessidades. Não eram pessoas que só oravam quando a porta fechava. Não eram pessoas que só oravam quando a doença chegava. Não eram pessoas que só lembravam de orar quando o coração estava para explodir. Mas eram pessoas que viviam uma vida de perseverança na oração. E também, do mesmo modo, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Mas nós temos esse Espírito Santo. Quem fez a promessa não foi Joel. Quem fez a promessa foi o próprio Senhor. Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Ele é tão fiel que a palavra vai nos dizer que mesmo na nossa infidelidade, Deus permanece.